por que trabalhar com sonhos é muito eficaz e como é seu método que parte do trabalho com os sonhos? É como se a gente abrisse aqui, como um neurocirurgião, só que a gente é... E nem na origem, né? No filme A Origem. Que nem no filme A Origem. A gente é um psicanalista que abre aqui a mente do paciente e vê junto com ele o que tem lá dentro. Porque nada é mais veloz para se chegar e entender o que está se passando no inconsciente de um paciente do que os sonhos dele. Nada. Não tem... Podem dizer o que quiser. Porque eu tive até um problema, né, Leonardo, porque eu já comecei a trabalhar com o método do Leonardo. E aí começou que a pessoa vinha com muito sonho, e começou, que a gente vai. Daqui a pouco, eu percebi que minha paciente estava quase indo embora, porque a gente estava trazendo muito conteúdo, e estava chegando muito profundamente. Às vezes a pessoa não tem, né, um ego que suporte, né, aqueles conteúdos, porque para a pessoa é pesado, né, são coisas pesadas, e eu estava acessando muito rapidamente através dos sonhos, né, e a pessoa trazia muito sonho, porque eu pedi que trouxesse. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu digo realmente, para mim, que comecei outro dia, mas, enfim, eu já comecei usando esse método, e eu achei, assim, eficaz, tão eficaz, que eu tive que ser repreendida pelo professor, falando assim, não, puxa o freio. Porque, na verdade, você está trazendo outra questão, né? Uma coisa é a gente acessar o conteúdo inconsciente do paciente, que é um retrato, né, do que está se passando no inconsciente do paciente. Bem um retrato. Outra coisa, o que você vai fazer com isso? Com que velocidade você vai trabalhar Você tem que elaborar, né? O paciente? Com que profundidade você vai trabalhar isso com o paciente? Com que, né, que tipo de meio interpretativo você vai usar com o paciente? Porque a gente tem que lembrar qual é a estrutura do paciente que a gente está atendendo. Se o paciente ele é muito grave, a gente tem que ir Devagar. E mais devagar. Se o tratamento está no início e a gente está ainda criando uma aliança com o paciente, a gente também tem que ir mais devagar. A gente não precisa ser tão afoito. Sabe por quê, Maria? Porque os mesmos conflitos estão em sonhos diferentes. Então, você pode encontrar as mesmas questões em outros sonhos. Necessariamente isso vai acontecer. Então, assim, os conflitos, eles se expressam de maneiras diferentes, né, nos sonhos, mas eles se repetem. E, às vezes, ele tem algo que se repete, né? Tem. Exatamente. E é exatamente nesse recordar, nesse repetir, né, dentro dos sonhos e na narração dos sonhos e das histórias e dos conflitos que o paciente está tendo, que ele vai reelaborando a própria história e vai conseguindo resolver... Ressignificar, né? Ressignificar e resolvendo seus problemas emocionais. Vai, digamos assim... Mas eu percebi que o acesso realmente é muito rápido, se a pessoa também tiver essa facilidade de trazer, né, e for aberta ao tratamento, realmente tem que tomar cuidado, porque acessa muito rápido, né, acessa muito rápido. Mas mesmo aquela pessoa que não tem tanta facilidade, se a gente instrui ela, mostra a importância do que o tratamento vai... O que o tratamento vai trazer, que resultados ela vai ter com os sonhos no tratamento dela, ela, né? Porque ela tem que estar motivada. Porque, Leonardo, às vezes as pessoas querem que as coisas sejam rápidas, né? Tem gente que quer fazer psicoterapia breve, mas eu não saio do mesmo, né, ponto, não estou andando, minha terapia não caminha. Você escuta muito isso, né? Eu não escuto de alunos. Assim, não. De alunos, sim. Porque os pacientes, eles vão vendo coisas que eles não viam, eles vão conhecendo questões que eles não conheciam sobre si mesmo. Sim, e é maravilhoso. É fundamental, né? Transforma. Aí você sente que está rendendo, que
que você está realmente acessando, que está rendendo o seu trabalho de elaboração, né? Está rendendo. Então, eu acho, bom, eu sou fã, né? Mas eu estou tentando fazer, assim, perguntas que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam, porque é uma coisa meio difícil, mas que, bem explicadinho, fica bem fácil de até um leigo entender por que que um terapeuta que trabalhe com sonhos vai ser mais eficaz, vai ser um tratamento mais rápido, né? Por quê? É possível, Porque o método né? analítico da psicanálise, ele é baseado na pessoa, no autoconhecimento, na pessoa saber como ela funciona. Eu preciso Sim, saber quais são meus problemas e o que eu faço, né, para me colocar nas situações em que eu me coloco, para poder resolver elas. Para eu como eu parar lido de com me isso, né? vitimizar, para eu parar de culpar os outros, de projetar os meus problemas nos outros, para assumir a responsabilidade sobre a minha vida para poder mudar isso. Né? Então, nada mais rápido do que os sonhos para mostrar isso para a gente. Por quê? Porque quando o paciente traz um sonho para a terapia, isso já induz ele a falar do tema que o sonho está propondo. Que provavelmente Sim. ele não falaria se tivesse só conversando sobre como é que foi a semana dele, os problemas que ele teve, os sintomas que ele sentiu, a ruminação dos pensamentos e tudo mais. O sonho força o paciente a pensar sobre aquele tema que o sonho está propondo, porque é uma metáfora do que o paciente Acaba vindo, né, um símbolo onírico que vai ser ali uma chave de um despertar, de um insight, de uma consciência ou não. sem dúvida, até porque nem todos os sonhos são muito difíceis de se entender. Alguns são óbvios. E o paciente mesmo se dá conta. E conforme ele vai entendendo a importância do sonho, como você viu, não sabe, do meu método, que eu faço o paciente ser protagonista da própria interpretação dos sonhos antes de eu falar qualquer coisa a respeito disso, eles mesmos dizem muitas vezes, acho que o significado é óbvio. E aí ele diz o que ele acha do próprio sonho. E espera E de mim. o legal do seu método também é que você, como você falou, você deixa que o cliente, que o paciente seja o protagonista, realmente, você não vai chegar aí com uma interpretação fechada, você pode até já ter, né, que eu vi também, às vezes eu já tenho uma interpretação, mas eu tenho que deixar ele elaborar, eu tenho que deixar que faça sentido para ele, né, porque a Exatamente. elaboração é que cura, né. Não é, o importante não é eu ter razão na interpretação. O Sim, importante é o paciente ter um insight transformador. E isso. para ele ter um insight transformador, é mais interessante e me interessa muito mais que ele, né, tenha a iluminação, aquela luzinha que acende dentro da própria mente, do que eu dar isso pronto para ele e ele pode dizer: ah, sim, é legal, e Mas não foi ativo, né? não ter aquele clique, É, aquela porque não foi virada de ativo, foi chave. passivo, né? Ele só recebeu, né? Exatamente. Ele só recebeu a informação, né? E Então, isso assim, é isso é bem bem interessante. freudiano, sabe? Porque os fundamentos freudianos partem disso, do paciente poder realmente assumir o processo interpretativo, associar, falar sobre o próprio sonho. E Freud era muito interessado nisso. Só que o método Freud era muito baseado numa análise completa de uns sonhos específicos. A análise poderia girar em torno de um sonho só, como foi, por exemplo, o caso do Homem dos Lobos, por exemplo. Ou o Ele caso. começou mais a injeção de Irma, né? Que ele deu uma. Que ele teve um Mas a grande injeção insight. era um sonho do próprio Freud, né? Então, ele teve um insight com esse sonho dele, né? Sim, foi. De 24 para 25 de junho de 1895.
Uhum. Mas com os pacientes, ele podia pegar um sonho e basear toda a análise em cima de um sonho, retornava sessão após sessão, porque ele queria analisar tudo, todos os aspectos, todos os Mas eu símbolos. acho que era tão inovador tudo isso que ele queria ter muita justificativa, explicar muito, né? Falar muito sobre a coisa, extensivamente, assim, para poder ter uma base sólida de que realmente. Porque era uma coisa muito diferente, né? Muito inovadora, mesmo ele achar que as crianças têm sexualidade, né, desde sempre. Então, tipo assim, né, ele foi muito massacrado, né, na época dele, então acho que ele, e também porque ele queria ter um rigor científico da coisa, então acho que ele queria, quanto mais sonho, ele achava que a quantidade também ia, assim, fazer uma diferença, um peso, né, talvez fosse isso, eu acho. Hoje não é, a gente sabe que não é mais necessário fazer assim. A gente não precisa chegar a uma análise completa do sonho do paciente, porque a gente sabe que os mesmos conteúdos vão estar em outros sonhos e a gente pode ir acompanhando, inclusive, a transformação, seja dos sintomas dos pacientes, seja do conteúdo dos sonhos, conforme o trabalho analítico ele for evoluindo e muda mesmo, É, né? é, E às vezes com muita rapidez se o paciente está motivado. Aí com aquele sonho que certeza. estava perturbando o sono do paciente deixa de perturbar e o paciente continua sonhando e com a sua capacidade simbólica e de elaboração retomada, podendo aí sim trabalhar simbolicamente as representações que estão presentes no sonho para entender É, melhor as questões emocionais e ver novas formas de olhar para os próprios objetos internos, para as próprias pulsões e para os próprios conflitos.